Shalom, irmãos, tudo bem? Eu sou o Rabino Márcio Barreto e hoje nós vamos fazer um apanhado sobre arrebatamento. E esse é o 5º vídeo e nós vamos agora fazer uma sequência, né? Arrebatamento é uma sequência de conhecimento, de sinais, culminando em arrebatamento, ok? Então nós vamos falar sobre esse assunto que é muito grande, extenso, mas é um assunto muito interessante. Enquanto isso, deixa o seu like, tá? Ok? Deixa o seu joinha aí, se inscreva em nosso canal e nós vamos compartilhar esse conhecimento, tá bom? E se inscreva aí, dá essa força aí e vamos chegar aos 5.000 daqui uns dias, tá bom? Ok, shalom, vamos lá. Bom, nós estamos falando sobre arrebatamento, né? Falamos quando, como, de que maneira, né? Mas agora nós vamos falar de uma maneira geral e vamos pegar vários textos bíblicos. Por exemplo, Daniel fala que o conhecimento se multiplicaria, né? O conhecimento, aí nós temos o conhecimento humano, conhecimento de razão humana, mas também temos o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra de Deus. Isso quem fala é Daniel. Mas também nós temos a palavra do Senhor que nos orienta, a palavra do próprio Cristo, Yeshua, né, o Filho de Deus. Os discípulos perguntam para ele assim: mestre, quando acontecerá esse fim dos tempos, essas coisas aí? Aí ele começa a relatar os textos. Então nós temos esses textos em Mateus, em Marcos e Lucas. Em Mateus, que é Matitiá, no capítulo 24, ele responde, Yeshua responde, né? Vede que ninguém vos engane, verso 4. 24:4. 24:5 fala assim: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Posteriormente, o verso de número 6 fala: certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Então, guerras é país contra país, nação contra nação. Mas também existem as guerras, que são as guerras dentro do próprio país. Por exemplo, eu tenho alguns dados que eu falei nesses vídeos, que era assim: as guerras antigamente, os militares lutavam uns entre os outros, né? Militar contra militar, de um país contra outro país, né? Os exércitos. Então, ali as mortes ficavam ali. Só que os anos foram passando, né? Os anos foram passando, e aí o que aconteceu? Hoje, ainda existe exército contra exército, mas a maior parte dos mortos hoje, o maior número de pessoas que morrem, não são nos confrontos de exércitos, de militares. Hoje, o número de mortes é muito maior, é muito expressivo a quantidade de pessoas que morrem nas guerras, não guerras de país contra país, mas as guerras internas, ou seja, nas rebeliões, nos confrontos dentro da própria sociedade, pai contra filho, filho contra pai, mãe, irmãos, vizinhos e assim vai, assaltos, roubos e etc. Pois bem, hoje as mortes acontecem mais dentro da própria sociedade, não é? Pais, filhos, assassinatos, brigas, confusões entre vizinhos, etc, etc. Assaltos, roubos, né? Seguidos de morte. Então, o mundo hoje está vivendo uma epidemia, ou uma loucura no meio da sociedade, que as pessoas estão perdendo a noção de respeito, etc. Mas já havia sido profetizado no capítulo 24 de Mateus. Quero ler para você. O texto diz assim, ó, verso 6. Certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Não é o fim. São sinais. Ficar atento aos sinais. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. Houve um período na África que eu não lembro exatamente os anos, mas o período é assim: morreram 400.000 pessoas
de guerras, de brigas, de confrontos, e morreram mais de 1 milhão de pessoas de fome. Então a fome mata mais do que a guerra. E aí uma das causas de guerras é a fome, é o poder. Aí o texto diz assim: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Estamos vivendo um período de terremotos. Hoje você consegue entrar no computador e ver pela tela do computador, você consegue ver os terremotos acontecendo em tempos reais, no tempo real que está acontecendo. E a quantidade de terremotos está cada vez mais aumentando. O Brasil, que é um país que não poderia, falando dentro do conhecimento humano, não pode ter terremoto, tem acontecido terremotos em vários lugares, né? Dentro do próprio Brasil. Haverá, então, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então existe o princípio, então existe meio, existe fim. É o princípio das dores. Capítulo 24 de Matitiar, Mateus, no Segundo Testamento, né? No chamado Brit Hadashah, Novo Testamento. Então fala assim, verso de número 9: então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Se você carregar o nome do Eterno na sua vida, muitas pessoas vão te odiar. Haja visto que no Brasil, que é um país cristão, existem cristãos que têm ódio de outro cristão, só porque não acredita do jeito dele. Então, cristão tendo ódio de cristão. E a Bíblia adverte que o cristão, a pessoa que tiver ódio de alguém, ele não é do reino de Deus. Então são cristãos que vão para o inferno, né? Ou que vão para o Sheol, que vão para o lago de fogo. Cristãos que, se não se arrependerem, estarão encrencados, né? Então, cristãos que têm ódio no coração. Verso 10: nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Ó, escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, a guerra já não é exército contra exército. A guerra é no meio da sociedade. É no meio do próprio povo, que fala a mesma língua, o mesmo idioma, que vive no próprio país. Olha para vocês verem. Depois o verso 11 diz: levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então as pessoas estarão sendo enganadas por falsos líderes, pessoas que não têm coração voltado para Deus, pessoas que não têm coração voltado para o Eterno, pessoas que falam uma coisa, mas não têm vida com aquilo que fala, não têm compromisso com aquilo que fala. Verso 12 diz: e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ou quase todos. Então, o que é iniquidade? Iniquidade é aquele que não respeita o ensino de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus. Existem muitos pregadores cristãos espalhados pelo mundo, pregando, dizendo, ensinando que não existe mais lei, que não tem que obedecer lei, que não tem que obedecer a lei de Deus. Ora, se você não obedecer a lei, então você pode pecar, você está livre para o pecado, porque é a lei de Deus que você tem que obedecer. A transgressão da lei é pecado. Tudo que você fizer e transgredir e ferir e for contrário às leis do Eterno, isto é pecado. Até deixar de amar uma pessoa é pecado. Se você odiar uma pessoa é pecado. Se você tiver raiva de uma pessoa é pecado. Você pode não concordar com ela, mas isso não te dá direito de ter raiva e ódio da pessoa. Porque se o Cristo, o Salvador, habita em você, você não pode ter ódio, porque não é você que vive, mas sim o Cristo que vive dentro de você. Então, se você tiver ódio de alguém, você está encrencado com Deus, não é com o Eterno, não é comigo não, nem com a igreja, é com o Eterno. Aí o verso diz assim, ó: e será pregado este evangelho do reino, evangelho do reino, não é da igreja, não é dos judeus, não é evangelho dos rabinos, dos pastores, dos padres, evangelho do reino. O evangelho do reino, ele não está preso em nenhuma igreja. O evangelho do reino não está preso em nenhuma religião. O evangelho do reino é do reino, tá bom? O evangelho do reino é do reino, ok? É o reino de Deus, não é o reino dos homens.
será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus capítulo 24. Mas existem agora outras coisas, porque Mateus 24 vai continuar o texto e ele vai dizer: quando brotar a figueira. E aí, a figueira, irmãos, presta atenção, é Israel. Quando a nação de Israel for dada, voltar, os judeus voltar para Israel e a nação se tornar nação de novo, isso está em Jeremias. Pois bem, Jeremias capítulo 30 fala que quando o povo do Senhor, quando o povo de Israel voltar para a terra, voltar do cativeiro, então Deus começa a fazer um novo tempo na história humana e na história de Israel primeiro e depois na história do mundo, do planeta, ok? Então, Jeremias fala isso. Mas existem outros indícios, outros sinais, existem outras provas de que o mundo está chegando num período final, ok? Então, nós já vimos nesse nosso estudo vários textos bíblicos, mas é bom a gente estar sempre acompanhando outros. Por exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala de que a apostasia vai tomar conta do povo, do ser humano, né? Claro que aquele que não conhece Deus, ele não vai apostatar, porque apostatar é da fé, abandonar a fé, deixar os princípios de Deus, deixar a lei de Deus, deixar manuscritos sagrados, ok? Aí o texto diz assim, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses: apostasia, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. E o anticristo será revelado porque os princípios das dores, vai acontecer os princípios das dores, acontecerá também dores no mundo inteiro, porque o mundo vai passar por tribulação e grande tribulação. Então, se você quiser, eu vou só citar os textos, para que o vídeo não fique muito longo, ok? Então, o texto de apostasia é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso de número 3, esse texto que nós lemos. E também 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1 é interessante que eu quero até dividir um pedacinho dele com você. 1 Timóteo capítulo 4 fala assim: ora, o Espírito de Deus, Espírito com letra maiúscula, afirma expressamente que nos últimos tempos. Então eu tenho nas minhas mãos um texto que fala sobre os últimos tempos. Então, o que vai acontecer nos últimos tempos? Ou quais fatos acontecerão para que eu possa ficar atento? Eu em minha casa, os meus amigos e aqueles que me escutam, ok? Aí o texto diz: alguns apostatarão da fé. Então, pessoas que estão inseridas dentro do corpo do Cristo, pessoas que estão vivendo a Bíblia, eles irão abandonar a fé. Eles deixarão os princípios de Deus. Por que eles farão isso? Qual o motivo que eles farão isso? O texto mesmo, a Bíblia responde, a Bíblia é viva. Então, você faz a pergunta e a Bíblia responde. Quem vai apostatar? Quem vai abandonar? Quem vai deixar a fé? Aí o texto diz: por que eles farão isso? Abandonarão a fé. Quem vai abandonar? Quem está dentro da casa de Deus. Por que eles farão? Por obedecerem a espíritos malignos, espíritos imundos, ou seja, demônios. Obedecerão a demônios e abandonarão a fé. Verso 2: pela hipocrisia, porque são pessoas mentirosas, nunca voltaram o coração de verdade para Deus. Estava sempre dividido entre Deus e o mundo. Estava sempre dividido entre servir a Deus e não servir. Alguém fala comigo assim: ah, mas eu saí, eu abandonei a igreja por causa do fulano, do ciclano, do pastor, etc. Você não foi chamado por Deus para servir os homens. Você foi chamada por Deus para servir a Deus. Os homens, quando você os serve, isto é uma consequência de servir a Deus. Então você reflete o seu servir a Deus servindo aos homens. Mas você não pode abandonar a Deus por causa dos homens.
porque quem morreu por você não foi nenhum homem que vive com você. Quem morreu por você, quem pagou o preço por você, está lá atrás, 2000 anos, quase 2000 anos atrás, ok? Então você não tem motivo de abandonar o Criador. Verso 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras, e tem cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento, olha, proíbe as leis, e que exige abstinência, ou que falam de alimentos, ou alimentos que nem deveriam falar, ok? Então, são princípios, são sinais, são coisas que nós temos que olhar, são princípios de Deus, que exigem abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis. Então, tem alimento que Deus criou para quem é fiel a Ele, porque está escrito na Bíblia, está escrito na Escritura, os alimentos, tipo de comida, tipo de alimentação, tipo de vida, como que você deve viver, como você deve respeitar as pessoas, ok? Então, isto é apostasia. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, fala do anticristo. Agora também, os tempos terríveis, eles estão em 2 Tessalonicenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, ao verso 9, por exemplo. Eu quero ler para você. E esse texto, ele é muito lindo. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Fala assim, olha, veja bem. Sabe, porém, isso. Os últimos dias, nos últimos tempos, sobrevirão tempos difíceis. Então, os tempos serão difíceis. Verso 2. Os homens serão egoístas. Hoje, se você não atender o telefone, uma mensagem, alguém que te liga, a pessoa acha ruim com você naquela hora. Isso mostra que ele é egoísta. Que se você não responder naquele momento, se você não fizer aquilo naquele momento, a pessoa acha ruim com você. Nós vemos isso nos casamentos, nós vemos isso nas relações dos pais, de empregados. Ok. Eu não estou aqui para julgar ninguém, estou lendo a Bíblia. Pois os homens serão egoístas, ou seja, o mundo gira em redor dele. Existem membros de igrejas que, se o pastor não parar para ouvir ele, e para ouvir e ficar parado, e não ouvir mais ninguém, ele tem ciúme. E isso é egoísmo. Os homens serão avarentos. Avarentos quer dizer, nunca estão contentes com o que têm. Serão jactanciosos, brigões, formadores de grupos, formadores de grupinhos dentro da própria igreja. Arrogantes, serão donos da verdade. Quantas pessoas vêm falar comigo, às vezes manda mensagem para mim, mensagem arrogante, mensagem que não concorda com isso, com aquilo, com isso, com aquilo, porque são arrogantes. Ora, eu não sou o dono da verdade. Eu conheço, tem textos, eu estou buscando a verdade, mas eu não tenho a verdade plenamente 100%. Que se eu tivesse a verdade 100%, eu não estaria na terra, tá certo? Então ninguém tem a verdade 100%. Cada um tem uma parte da verdade, pedaços, alguns mais, outros menos. Mas todos nós estamos em processo de lapidação, de transformação do Criador na criatura, ok? Então, os homens serão arrogantes, blasfemadores, falarão mal um dos outros, vão blasfemar. Blasfemar é falar mentira, falar engano, falar que não é verdade, inventar alguma coisa de outra pessoa e sair falando. Blasfemadores, desobediente aos pais. Interessante que a gente vê isso muito na igreja, né? Os pais chamam os meninos, falam com os meninos, o menino olha para o pai e para a mãe assim e continua fazendo a mesma coisa. Ok, os filhos, eles demonstram que eles serão no futuro, mas ainda na fase infantil. Então, os pais não podem ficar com raiva do líder, do pastor que fala sobre filhos. Os pais têm que ficarem atentos e alegres, satisfeitos, porque eles estão recebendo feedback para melhorar os seus filhos, melhorarem, né? Para que os filhos se tornem cada vez uns seres humanos melhores, ok? Depois, o texto diz assim, olha, desobediente aos pais,
Ingratos. Pessoas são ingratas. Tem muita gente que não tem gratidão a Deus, não tem gratidão a ninguém, não tem gratidão, não tem a gratidão das coisas, né? Não sabe agradecer o Eterno, agradecer as pessoas. Ok. Depois se tornarão também irreverentes, não tem vergonha de nada. Quantas pessoas aí vão pular carnaval, vão para as festas, não tem vergonha de nada. Pessoas que fazem as coisas comum. Eu encontro diversos cristãos que falam comigo assim: Rabino, eu não tenho vergonha de nada do que eu fiz no passado. Aí eu respondo: então é sinal que você nem converteu. Porque a conversão é você se arrepender do passado. Se você não se arrependeu, é sinal que você ainda pode voltar. Ainda existe uma grande possibilidade para você voltar ao passado. Porque você não arrependeu. Aí o texto diz assim: desafeiçoados, não tem afeição com ninguém, não ama, não respeita, não tem amor e consideração por ninguém. Desafeiçoados, implacáveis, ficam procurando uma falha. Se você der uma falha, se você fizer alguma coisa pelo erro mínimo que for, eles são implacáveis, ficam te esperando. Sabe aquela serpente que fica esperando a sua vítima? Você sabe aquele animal que fica esperando a vítima? Porque quando a vítima der uma falha, uma distração, tá, ela dá o bote. É isso aqui, ó, implacáveis, caluniadores, falarão mentiras dos outros, sem domínio de si, porque não tem domínio próprio, que é um dos frutos, do fruto do Espírito de Deus, né? Fruto do Espírito de Deus. Cruéis, não tem amor, não tem consideração, inimigos do bem, tudo que for bom, tudo que for bem, a pessoa não gosta. Traidores, então traidores quer dizer, eles vão fazer de amigo, vão se fazer de amigo, ele se torna seu amigo para depois te trair, porque o projeto dele não é seu amigo, é trair. Então quantas pessoas fazem isso? Traidores, atrevidos, não respeita ninguém. Se você chamar a atenção dele, ele acha ruim, vira seu inimigo, ele é atrevido. Enfatuado, cheios, estão cheios de si, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Eles estão cheios de si e estão cheios, você está cheio da presença deles, porque você não aguenta, de tão amigos dos prazeres. Tendo forma de piedade, eles até parecem que é bem, se apresentam como pessoas boas, negando entretanto o poder. E a Bíblia diz: foge dessas pessoas, elas não são suas companheiras, porque esse grupo aqui não quer mudança de vida, eles não querem transformação de vida. Depois o texto diz: pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas das mulherzinhas, daquelas irmãs mais fracas, e eles se envolvem com ela, e vão ter filhos, vão ter intimidade, vão ter coisas, mas com um propósito demoníaco, de destruir a vida das pessoas. Aí o texto diz, verso 7, aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Eles aprendem os textos bíblicos, eles vão aprender, esse tipo de pessoa vai para a igreja, vai aprender, vai para a escola dominical, etc, 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 para as escolas bíblicas, mas eles aprendem, mas nunca é transformado, nunca é liberto, nunca é curado. Cita o verso, cita os capítulos. Tem gente que dá aula de escritura, cita os versículos porque decoraram o versículo, mas não introduziram a palavra de Deus, não introduziu os moldes bíblicos da palavra e não foram transformados. Aí o texto diz assim, o verso 8 diz: fizeram como Janes e Jambres contra Moisés. Tem lógica alguém resistir a Moisés? Tem lógica alguém querer confrontar com Moisés? Tem lógica alguém ir contra Moisés, um homem que estava totalmente ligado em Deus? Mas aconteceu. Aconteceu e acontece até os dias de hoje. Quantas pessoas resistem aos textos bíblicos? E aí o texto diz assim, olha, nós estamos em 2 Timóteo capítulo 3. Bom, você nota que o verso 10 fala assim: tu, porém,
tens seguido de perto o meu ensino e procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Então, o apóstolo Paulo, Shaul, está falando para Timóteo. Timóteo é o seu filho. Muita gente acha que é filho físico, não é. No judaísmo, quando um mestre ensina alguém, aquela pessoa que é ensinável, que recebe o ensinamento, para o mestre, ele é um filho ou uma filha. E isso, no mundo ocidental, as pessoas não entendem. Não é filho fisicamente, é filho, consideração, amor, respeito, o bem que o líder quer para o seu liderado. Então, o tratamento é de um filho. E ele deveria, esta pessoa deveria tratar o seu mestre também como um filho. Entendeu isso? Isso é um relacionamento bíblico. É um relacionamento no judaísmo, é normal, é comum. Todos os rabinos, os mestres das escrituras, eles são acompanhados dos seus filhos, mas não são, às vezes, filhos naturais. Então, na grande maioria, os mestres, os professores, os rabinos, os instrutores da escritura, têm os seus filhos, chamados filhos espirituais. Bom, esse nosso vídeo, o desejo dele e o propósito desse vídeo é fazer você conhecer o arrebatamento, quando, como que ele vai acontecer, de que maneira. Bom, irmãos, estamos chegando ao final do vídeo. O propósito dos vídeos que nós gravamos sobre arrebatamento, para que você aprenda mais, para que você conheça mais, para que a sua fé seja alimentada e a sua força, a sua perseverança e a sua esperança seja ricamente aumentada, ok? Então nós queremos te agradecer e também, se você quiser, você pode estar entrando em contato conosco, estaremos gravando outros vídeos, outros assuntos e com mais conhecimento, com mais profundidade, ok? Enquanto isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e muito obrigado por chegarmos até aqui. Que Deus te abençoe ricamente. Se inscreva aí para que possamos alavancar os nossos conhecimentos e você estará dando feedback que você gostou, que pode melhorar, que pode falar sobre determinado assunto. Então você se inscreva e manda a sua mensagem para que nós possamos falar e compartilhe esse vídeo, porque estamos tentando fazer um vídeo o mais simples possível para que as pessoas conheçam e saibam que o próximo está o fim, próximo está o arrebatamento, próximo está tantas coisas, né? Elas estão tão próximas e nós podemos servir a Deus e nós podemos melhorar, ok? Deus te abençoe ricamente. Deixe o seu like, ok? Quero mandar, aproveitando esse finalzinho aqui, mandar um abraço, né, para os irmãos que nos assistem, as pessoas que estão conosco, ao irmão Maceso, né, que mandou uma mensagem pedindo um abraço. Então aqui vai a bênção do Eterno sobre ti, viu, meu irmão Maceso, que é um irmão que nos pediu que mandasse uma mensagem para ele. Então vai um abraço carinhoso para todos vocês, para o nosso irmão aí, e todos vocês sejam ricamente abençoados. Eu, Rabino Marcos Barreto, profetizo a bênção do Eterno sobre a tua vida, o amor do Senhor e o carinho do Eterno acompanhem você e sua casa. Shalom, deixa o seu like, Lehi Traot, bye bye, tchau, tchau.